Bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast Fala Mulher. O nosso papo de hoje vai ser um papo sobre sentir, sobre se reconectar consigo mesma, com o próprio corpo. Para ter esse papo, a nossa convidada hoje é uma pessoa muito especial. Ela tem o poder de fazer mulheres se reconectarem através das mãos, mas também de uma escuta amorosa. Seja muito bem-vinda, Carolina Farias. Muito obrigada, estou muito honrada por estar aqui, agradeço o convite de vocês e é uma honra. E vamos conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? Que é o sentir e o escutar a mulher de verdade, né? Carol, quem é a Carolina por trás do teu trabalho? Por trás do meu trabalho tem uma mulher muito simples, uma mulher que ama olhar para o céu, cheirinho de café, sabe? Aquele cheirinho de terra molhada. É uma mulher muito simples que contempla muito a vida, sabe? Eu procuro silêncio, gosto de estar com pessoas, também gosto de estar sozinha, amo a minha companhia. Então eu sou mãe também, né? Mas por trás da mãe existe a mulher, é o que eu falo para todas que eu encontro, né? Porque é muito difícil essa pergunta às vezes, né? Quem é? Então é o que eu gosto de instigar. Então, atrás da mãe tem uma mulher que é sonhadora e gosta muito de sonhar, se movimentar, mas que é muito simples. É uma mulher que carrega a simplicidade, sabe? Vamos mergulhar um pouquinho nos teus projetos, então. Vamos começar pela massoterapia, né? Que eu acho que ali tu tem muito do teu propósito também, né? E conta como é que tu chegou nesse universo, assim, do toque, dessa entrega através das mãos. A massoterapia, na realidade, a massagem já estava na minha vida há muito tempo. Desde a minha adolescência, quando eu morava com os meus pais, né? Hoje eu sou casada. E quando eu morava com eles, eu fazia massagem no pé do meu pai. Sabe aquele pé bem rachadinho? Sim. No final do dia, lá na noite, era sempre a minha mão e um cremezinho para passar no pé do pai. Mas eu não colhei para isso como profissão. Continuei trabalhando como vendedora, atendente, garçonete, várias outras profissões, né? Interessante. E não tinham esse empreender ainda. Então, o que eu costumo dizer é que as pessoas às vezes erram muito de querer achar que profissão é algo que tem que ser desgastante, tem que ser chato, né? E por isso eu não olhava para a massagem como um trabalho. Sim. O que eu fazia nele, eu tinha muito prazer e ele sentia também esse benefício, né? E aí o tempo foi passando e aí em 2019 eu pedi demissão do meu último serviço de vendedora e disse, Deus, pelo amor de Deus, me manda uma luz, me manda algo que eu possa trabalhar, sabe? Que eu possa ver propósito. Porque eu me via atrás dos lugares que eu trabalhava e eu sabia que eu podia ir mais além, sabe? Mas eu não sabia com o quê. Aquela dúvida que todo mundo, eu acho que tem na vida, né? Sim. E aí eu pedi muito essa direção, orei muito, chorei muito. Eu me lembro desse dia como se fosse hoje. E aí passou e eu fiquei enrolando ali o celular e apareceu o curso de massoterapia. Aí eu fui pesquisar o que era e o que proporcionava. Porque eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas, né? E aí foi uma paixão, assim. Quando eu li, eu disse, é isso. Porque eu sou muito intensa também, né? Sim, ou é isso ou não é. E aí eu me jogo. Te jogo. E aí eu fui. E quando eu recebi a minha primeira massagem no curso, na prática, nas aulas práticas, né? Ali eu entendi que era isso. Carol, eu te sigo no Instagram, né? E quando eu vejo tu conectada com as mulheres, fazendo massagem, eu fico assim, nossa, é diferente. Ali existe uma entrega. A mulher que está ali, eu vejo também, ela sai do mundo lá fora, se conecta com ela mesma. Tu consegue passar isso, entendeu? Que bom. Consegue. Aí, até quando a gente estava... Eu, a Cíntia, sem querer, a gente sabia que era tu que ia ser a próxima entrevistada, sem a Deus, gente né? se comunicar. Sem conversar, exatamente. nós duas te encontramos. Se encontramos. Você chama de Deus, né? Não tem outra Isso explicação. pelo teu trabalho maravilhoso. Que a gente tocar na mulher, a gente trabalha com mulher, a gente sabe que a mulher ela é intensa, né? A gente sabe que a gente precisa daquele momento nosso, né? E a massagem ela é um momento nosso, né? Aquele momento de a gente relaxar, esquecer. E o teu trabalho, a gente vê que existe essa entrega assim, ó, maravilhosa, que não é só uma massagem, é uma terapia, é uma psicóloga, é várias coisas ali envolvidas. Gente, quem puder, segue a Carol, que é muito lindo o trabalho dela com as mulheres. E eu queria saber contigo sobre essa massagem que é o Serena Corpo e Alma, né? Isso. Falar um pouquinho sobre isso.
Tudo isso que tu falou, eu via muitos profissionais entregando a massagem ali na rede social, né? E se eu ensinar a mesma técnica para ti e para Cíntia, tu vai aplicar de maneiras diferentes. Sim. Porque é energia, é mão, é ser humano, né? Então, eu quis trazer a minha assinatura. E a minha assinatura é essa, sabe? Desligar a mulher da vida, do automático, dos papéis que ela carrega. De ser mãe, esposa, profissional, sabe? Essa loucura de comparação e a gente achar que tá sempre atrasada. Então, a minha proposta dentro do Serena Corpo e Alma é realmente para que tu te sinta desligada desse mundo e conectada contigo, sabe? Te escutando, escutando esse fio invisível que eu chamo de Deus, né? Que a gente pede tanto em oração, eu quero, por favor, eu preciso, mas e um momento para escutar. Então, esse momento também é um momento para te pausar, desacelerar o pensamento. Claro, alivio físico, né? Sim. Mas eu quis trazer justamente isso que tu conseguiu perceber nos vídeos, né? Esse momento que realmente desliga a mulher. É um momento para que a gente sabe que fisiologicamente, quimicamente é ótimo para o nosso corpo, né? Nossa imunidade, enfim. Mas, fora isso, para ela se entender qual processo ela tá da vida, né? Pausar um pouquinho, se escutar, respirar. Eu amo. Se deixar, eu fico todo o podcast só falando sobre isso. Ai, coisa boa. E eu imagino que quando tu terminou o teu curso da massoterapia, tu foi mais para as técnicas mais tradicionais, enfim. Em que momento que tu pensou assim, não, eu vou desenvolver a minha técnica, eu vou dar o nome e a assinatura, que é o Serena, né? Para serenar as mulheres, que eu achei lindo agora esse nome. É novidade, tá? Para as minhas seguidoras e clientes. Esse método que a Cíntia me perguntou, qual é o nome do teu método? Olha, gente, Serena já estava ali, né? Mas ela instigou isso para que eu dei uma provocadinha, dei uma provocada, de verdade, esse nome, Serena Corpo e Alma. Que ficou lindo, ficou lindo. Ficou lindo mesmo. E em que momento foi, assim, tu teve um clique, assim, ou tu passou a atender com a técnica tradicional? Eu fazia limpeza de pele, massagem esportiva, massagem modeladora, drenagem linfática, terapêutica, relaxante. Só que um leque tão grande, tu não foca em nada direito, né? Tu não consegue fazer uma entrega maravilhosa em nenhuma. Porque tu não é especialista, né? Então, assim, quando eu entrei pra massoterapia, eu senti a minha massagem, que eu até hoje não consigo explicar o que eu senti de tão bom. Ali eu entendi que era muito mais que um toque, era muito mais que um creme, né? Mas eu ainda não sabia colocar em prática. Então, eu fui indo conforme foram me dizendo que ia dar certo. Ó, vai pela estética que dá dinheiro, vai pela limpeza de pele que vai te dar dinheiro. E eu fui fazendo, entendeu? Só que conforme eu fui indo nesse caminho, eu fui me perdendo de mim. Do que eu era dentro desse trabalho. Porque eu acredito muito que nosso propósito, a nossa missão, a gente utiliza dela dentro do nosso trabalho, né? Independente do que tu faz. Verdade. Então, eu tava me perdendo. Então, ali eu decidi. A minha mãe me deu o autoclave, que é um investimento alto, né? Pra quem tá começando. E eu disse assim, eu vou vender. Eu vou entregar tudo e seja o que Deus quiser, porque eu vou me ouvir, sabe? Eu tava muito insatisfeita de estar entregando, porque eu gosto de entregar excelência. Sim. E quando eu fazia, eu já não tava mais gostando, sabe? Nem a massagem modeladora. Eu ficava ali, a pessoa não tinha resultado, e eu me esforçava, e doía o ombro, e eu já estava começando a ficar com dor. Então, aí foi quando eu decidi. Vou largar as terapias com muito medo, tá? Não foi algo que foi assim, vai dar certo. Eu sou muito otimista, mas me deu bastante medo de não ter clientes. E foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Porque eu consegui me ouvir, colocar minha assinatura do que eu gosto de fazer. É relaxar a mulher, sabe? É transportar ela para um outro universo. E com a modeladora eu não estava conseguindo fazer, com a limpeza de pele era o meu jeitinho, tinha minha essência ali, mas não era 100%. Mas agora estamos. Carol, é tão bom ouvir isso que eu tô sempre batendo na tecla hoje em dia. A gente tem um Instagram de conversa e tem muitas meninas que às vezes me procuram em questão da estética. E eu falo assim, fazer tudo não é fazer nada. Tu tem que ter um ponto ali que tu seja uma referência. Começa como referência. Mas eu quero já começar no injetável. Tudo bem, não tem problema. Pode até começar. Mas tu tem que te entregar. Sim. Levar resultado. Levar qualidade. Entendeu? Para tu poder virar uma referência. Com certeza. Porque
Eu comecei assim também, fazendo massagem, fazendo limpeza de pele, fazendo tudo. Estuda Aí um depois eu comecei a largar de não preciso disso. Sim. Eu tenho que virar referência de alguma coisa que as pessoas vão dizer, falar na Karina que tu vai fazer, tu não vai te arrepender, que é boa. Ela agora mesmo, como eu falei, a gente estava conversando mais cedo sobre o Instagram, eu dizendo para vocês que eu consigo mais cliente por indicação que pelo próprio Instagram. Sim. Por quê? Porque as pessoas falam para mim, eu gosto muito de vir aqui porque tu vê o brilho nos teus olhos, tu é simpática, tu recebe bem um paciente. Isso realmente que tu tá falando, tu acaba virando uma referência, né? E eu, como eu te digo, quando eu vejo as tuas massagens, eu vejo quanto tem entrega ali, amor. Tu vê que as pessoas estão ali entregue a ti, entendeu? E elas estão totalmente amando aquilo que está acontecendo ali, né? E é muito interessante isso aí, tu querer ser uma referência daquilo que tu escolheu, aquela técnica que tu escolheu. Sim, sem medo de vir fazer aquilo que vocês não serão para fazer, que eu vim, né? E a gente vai se descobrindo, se conhecendo e decisões e escolhas sempre vão deixar algo para trás. Sim. Né? Então a gente precisa decidir. Ou continua dessa forma, não gostando do que está fazendo e entregando um péssimo trabalho, porque aí começa a tua energia já não tá legal, né? É que às vezes as pessoas querem muito a questão de ganhar dinheiro, ganhar. Só que às vezes não é por aí, né? Não é por essa. É uma consequência. Exatamente. Exatamente, que às vezes não é por aí. Hoje eu vejo assim, gurias, muita estética, né? A gente vê estética para tudo que é lado. Vê pessoas fazendo massagem, né? Ver pessoas fazendo limpeza de pele. E não é todo mundo tu vê que faz com amor. Eu vejo a Cíntia mesmo. Eu digo, a gurias, para mim, referência de limpeza de pele, pilha é a Cíntia. Entendeu? Porque ela estuda, ela se dedica. É verdade, entendeu? Não é que eu tô do lado dela, mas eu sempre falo isso. É que tu vê a dedicação pertinho, né? Exatamente, tu vê dedicação. Tu não vê uma coisa que a pessoa tá ali falando, mas não sabe nem do que tá falando, sabe? Tá entrando no mercado, quer fazer tudo, vou ver que dá certo alguma coisa, né? Então, quando tu vê amor, tu vê que a pessoa tá ali fazendo aquilo ali com o brilho nos olhos, já tem outra visão, né? Tu já consegue enxergar a pessoa com outro olhar. É verdade. Entendeu? Concordo. Esse caminho de começar fazendo de tudo um pouco, acho que todo mundo percorreu, né? Acredito que sim. Nós temos 10 anos atrás, né, Karina? Eu 7, ela 10. Acho que todo mundo, né? É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Mas o detalhe é justamente esse, a gente ter essa intuição, eu acho, né? De se escutar e entender assim, onde é que eu gosto, o que eu sinto amor no que eu tô fazendo. Que eu sinto que as pessoas recebem exatamente aquilo que eu tô com a intenção de entregar. Exato. Né? E eu acho que o teu trabalho mostra bastante isso ali pelas redes sociais. Como e é legal, Carol, tu trazer isso, que muita gente se inspira em ti, muita gente se inspira na Cíntia, muita gente se inspira em mim. Porque a gente é uma referência, entendeu? A gente hoje em dia, eu vejo, porque muita gente me procura ali no privado, pessoas que estão entrando na estética me procurando conselhos, entendeu? Como é que eu faço? Aí tudo que eu posso aconselhar, eu digo, olha, não faz que nem eu pecar. A gente peca no início. A gente erra, com certeza. Gasta dinheiro onde não vai ter retorno. Exato. A gente vai para esse lugar caro fazer curso. Gurias, não tem necessidade. Não tem. Conhecimento é bom? É ótimo, com certeza. Mas tem na tua própria cidade. Com qualidade, entendeu? Sim. Tu não precisa ir longe, gastar um monte de dinheiro. E outra coisa que eu sempre digo, assim, eu ia a congresso, gurias, eu trazia coisas que não acabava mais. Botar tudo fora depois de um ano, tá entendendo? Que coisa que tu tá lá completo, tu acha que tu vai vender. Por quê? Porque tu não tá ainda, sabe? Com aquilo ali, ainda decidiu o que tu realmente quer. Sim. Então, tu acha que tu vai fazer tudo. E, enfim, o teu cliente não é aquilo que tu trouxe da tua bagagem. Não, é outra, né? Além daquilo ali, né? Exatamente. Mas isso aí eu acho muito legal, entendeu? Essa questão de a gente virar referência daquilo que a gente gosta. Eu acho que tu ganha muito mais. Não, e além de tu... É que nem um cirurgião, vamos supor, ou um cardiologista, tá? A gente vai procurar, se a gente tiver algum problema, a gente não vai ter, né? Não teremos. Mas será um cardiologista, um especialista. A gente vai procurar uma pessoa que faz de tudo um pouco, né? Então, a gente precisa ter esse foco. A confiança do cliente mora nesse detalhe, né? Exatamente. Porque aí ele entende que tu sabe o que tu tá fazendo, né? Exatamente. E até pra gente falar com propriedade daquilo que a gente faz no dia a dia, né? Tudo que tu faz repetidamente, tu vai ser muito bom naquilo. Exatamente. E vai morar na cabeça
experiência do nosso cliente, né? Com No certeza. final, também é o que a gente deseja. É isso aí. E, Carol, o que tem no teu método Serena que entrega tudo isso que a gente consegue enxergar e sentir, até no teu olhar, no teu falar? O que acontece ali? Me conta. O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar Conta com pra massagem, tem a ficha de anamnese, né? Então, Sim. tu tem que seguir aquele protocolo, né? Perguntar ali, conhecer sobre o histórico do teu cliente, enfim. E eu fazia isso muito engessado. Eu já recebia com jaleco branco, eu tirei, né? Depois de um tempo, o jaleco branco, porque eu sentia que algumas pessoas tinham já um certo... né? Síndrome do jaleco. Exatamente. Do jaleco, Eu disse assim, eu não quero cara de consultório, eu quero alguma coisa mais Sim. aconchegante, tá? Mas aí eu fui entendendo isso. E aí eu tinha que seguir aquele protocolo na minha cabeça. O protocolo que eu aprendi no curso. Recebeu, ficha de anamnese, deita, faz massagem, vira, termina a massagem. Deu. Vai, passa a próxima. E isso é muito automático, é isso. Ainda vejo muito isso. Porque eu ainda recebi a massagem em algumas massoterapeutas. Então, eu comecei a entender que não era isso, sabe? Às vezes a pessoa chega louca de vontade de te falar algumas coisas. Por exemplo, acabou o relacionamento. Ou aconteceu alguma coisa com o filho, ou com a filha. Ou alguma coisa na vida pessoal dela, ela quer te contar. Só que tu tá ali, fuma, bebe água. A pessoa, né? Então eu precisei entender que é muito mais do que tu sentar Muito ali mais para que saber o isso. histórico. A saúde é importante, né? Sim. Tem contraindicações absolutas e aí de pessoas que não podem mesmo fazer a massagem, a gente precisa saber. Mas é a tal da escuta, sabe, Cíntia, que tu falou no Isso aí. início? Sim. De tu escutar o que a Karina precisa hoje. É emocional? É mais dor física? Sabe? Então, o meu olhar para o Serena foi isso. Entender o que essa mulher que chegou até mim está precisando hoje. Sim. Pode ser que daqui a uns dias ela precise de mais uma massagem, né, mais profunda. Mas naquele momento ela precisava de uma escuta. Exatamente. Então, o tempo da 1 hora, que eu ficava assim, ai meu Deus, 1 hora, já preciso fazer a massagem no início, né? Eu preciso terminar. E aí, até a pessoa tirar a roupa ali, conversar, enfim, eu ficava naquela apreensão. Hoje não. Hoje eu entendo que o momento do meu método não é somente a massagem. Sim. Porque a Karina pode chegar lá querendo falar. Ou a Cíntia pode querer chegar lá e não falar nada. Só querer o silêncio. Exatamente. E eu preciso fazer essa leitura. Então, eu consigo fazer essa leitura. Na hora do momento da massagem, eu procuro não conversar. Se eu vejo que ela precisa desabafar, ela precisa colocar pra fora, a gente conversa. Mas o intuito é ficar mais introspectiva, assim, sabe? Mais reflexiva sobre o que ela tá recebendo e sobre o que ela precisa, né, ali na cabeça dela, colocar em ordem, ter mais clareza. Não sei se eu te respondi, mas... Sim, aí até falando, tu falou em anamnese, né? Não sei se já aconteceu, gurias, com vocês, chegar num lugar e preencher uma ficha de anamnese, porque a gente acaba consumindo serviços de outros profissionais. Sim. E tu perceber que a pessoa nem pegou a anamnese depois. Sim. Aquilo foi apenas um protocolo. E já foi em quem nem fez. Enfim, com certeza. Essa Quem parte nem vai pegou. tomar mais atrás ainda, mas enfim. Mas o fazer e nem ler, né? Então, Sim. é realmente só exatamente. um protocolo, né? E lembra que eu falei do meu pai? Sim. Hoje eu não posso fazer massagem nele, depois que eu fiz o curso, porque ele tem trombose. Então, nele era uma contraindicação absoluta, né? Sim, e ele, sim, coitadinho, não, só recebe o reiki ali, bem, quando eu consigo fazer. Mas, Carol, isso tu tá falando da paciente, às vezes, nos procurar. Acontece, às vezes, comigo com a Cíntia. Às vezes, elas chegam lá no consultório, querem fazer tudo. Aí eu sento com elas, como tu. Eu tenho muito isso. Eu gosto muito de conversar. Por isso que às vezes eu boto um horário de 1h30, Sim. porque eu gosto de conversar. E aí eu pergunto para elas assim, mas o que está te incomodando? Ah, está me incomodando tudo. Não, tudo não. Vamos lá, o que mais te incomoda? Aí ela vai me dizendo. E eu sou uma pessoa que eu não vendo o protocolo assim, não, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, entendeu? Então vamos por parte, entendeu? Que tu gostar, a gente depois vai para outra parte. Por quê? Porque às vezes não é aquilo que ela está precisando. Às vezes é um problema em casa, Sim. que ela precisa sair... Sim, da rotina. E às vezes eu noto isso, tu sabendo, através da minha conversa. Sobre isso. E teve uma cliente que me falou para mim assim, sabe por que eu voltei em ti? Tu não me empurrou 1000 coisas. Às vezes eu comprava as coisas, nunca mais eu aparecia. Sim. Entendeu? E o meu dinheiro ficava ali, que eu estava exatamente, problema com o filho, problema com o marido, separação. Eu digo, mas eu vejo isso. Quando você senta aí, primeira coisa me fala, separei. Eu, pá.
Vamos com calma. Entendeu? Porque às E vezes esse elas olhar que é querem... importante, né? Exatamente. E ela se sente confortável quando tu não empurra 1000 coisas para elas. Com Elas me certeza. falam isso aí. Aí eu gostei, agora eu quero fazer tal coisa. Vamos fazer devagarinho mesmo, como tu me disse. Exatamente, às vezes é ouvir, né? com É certeza. importante isso para elas, né? Principalmente nós mulheres, né? Que somos... Né? Complexas. Complexo. Muita profundidade. Para não dizer outras palavras complexas. Exatamente. Exatamente. Carol, falamos bastante da massoterapia, né? Mas tu tem vários projetos, né? Vamos mergulhar Tá um pouquinho. louca. Adoro. Vamos mergulhar um pouquinho e me fala do Conecta Mulher... Como é que é? Conecta Mulher Potência. Conecta a Mulher Potência. Então, quando a Carolina começou a criar stories em 2019, eu senti que eu gostei daquilo ali, porque assim, eu precisava de clientes, né? Então, eu fui pro Instagram. Eu disse, olha, eu vou começar a abrir ali, vou falar sobre o meu trabalho, sobre o que é a massagem, e comecei. E eu percebi que tinha muitos profissionais que não tinham vídeo, nem faziam story, só aqueles posts estáticos, sabe? Antes e depois, Sim. ou massagem não é luxo, que eu tenho por favor de dizer. Então, eu comecei a perceber que existiam muitos bloqueios em alguns profissionais. Então, me surgiu a vontade de ter um treinamento, de fazer um evento, que eu conseguisse falar, olha, Karina, tu consegue, tu é capaz, vamos fazer uns stories, isso é importante. Né? Isso ficou guardado na gaveta desde 2021, porque a sabotagem. Achava que eu não estava pronta, que quem era eu para fazer esses tipos de coisa, né? Se eu estava recém entrando nesse mercado. Então, comecei a me contar várias histórias que me fizeram deixar isso guardado, sabe? E aí... Quando eu engravidei da minha segunda gestação, eu já estava trabalhando e eu precisei fechar. Era um espaço que eu tinha na Santa Tecla há 2 anos e eu precisei fechar as portas, né? Pra ter minha gestação. E eu chorei muito, gurias, na sala. E parecia que eu estava sendo derrotada. Eu queria muito a gestação, tá? Mas quando eu fechei, quando eu precisei sair do meu lugar, que eu tinha conquistado, parecia que eu tinha sido derrotada. E ali eu não me conheci mais, sabe? Eu comecei a ter pensamentos, crise de ansiedade e várias coisas que eu não tinha antes. E eu me perdi de mim. Eu me perdi completamente. Então, meu primeiro trimestre da gestação foi muito choro, muitas comilanças, né? E crise de ansiedade, que até então eu nem conhecia muito se era crise de ansiedade na época. E eu me perdi. E aí eu precisei voltar. E quando eu voltei, eu fui no dia 8 de março no Sebrae, Dia da Mulher. Dia da Mulher dizer. Simbólico esse dia. Isso é muito simbólico, porque foi uma palestra que teve lá com 2 mulheres maravilhosas. E tinha, acho que mais de 50 mulheres lá. E eu fiquei muito na dúvida se eu ia com o Lohanzinho pequeno, que é o meu bebê. Eu tenho o Lorenzo e o Lohan. O Lohan tem 2 anos, mas na época ele tinha meses, né? Como é que eu vou ir num evento onde tem um monte de mulher, onde vai ter palestra com uma criança, né? Eu pensei muito, mas eu fui. E foi ali que reacendeu esse meu desejo que eu tinha lá em 2021, de ter um treinamento, de ajudar outras mulheres, né? Outros profissionais a virem para a rede social. E aí, ali, gurias, eu me senti tão potente, tão capaz, teve tanta sororidade, elas agarraram um Lohan para mim, tomar um suco, me ofereceram um suco, uma água na hora do coffee break, foi muito legal, né? E ali eu disse assim, eu sou capaz. Isso aí. E aí eu comecei a trabalhar em mim essa questão. E aí, em 2023 foi meu primeiro projeto do Conecta. E aí só veio. Esse projeto ele é focado em dar voz através das redes sociais. Então, quando eu comecei o primeiro, era para trazer para empreendedoras. Mulheres empreendedoras que querem vir para as redes sociais, querem saber se comunicar, transmitir a mensagem certa, né? Tanto na maquiagem quanto na roupa, no falar, na essência que ela tem para trazer para ali, né? O que acontece no consultório, na sala de massagem, para trazer pro Instagram. E o primeiro foi assim, eu falei de branding, de marketing, e eu senti que ali a trava era não conseguir aparecer nos stories, porque medo de julgamento, né? Comparação, perfeccionismo. E eu pensei assim, não é aí o negócio. Aí na próxima imersão eu já trabalhei, já comecei a criar... Já até fugi da tua pergunta, né? Mas esse é o Conecta, tá? Então, eu comecei a ver que era muito mais profundo. A raiz era muito mais profunda do que abrir um story. Por que tu não consegue? Tu quer, mas por que tu não consegue? Sabe? E aí começou a mudar. Então, o Conecta, ele surgiu
através dessa minha vontade de ajudar outros profissionais, que de primeiro momento era o marketing. E aí eu fui entendendo que não era isso, era mais profundo. Eu precisava trabalhar com dores profundas mesmo, sabe? Para trazer essa mulher para a potência que ela é. Por isso, Conecta a Mulher Potência, para trazer a nossa potência de volta. Né? E ele tem 3 estágios, né? Na verdade, dentro do Conecta, tem as imersões, que são 3, é uma trilogia, de volta para mim. A primeira, que é para onde a gente vai olhar aonde tu te travou. O que te prendeu lá no passado. O que tu ouviu lá, o que te falaram, qual situação aconteceu que tu ainda tá lá. Aí ali ela vai olhar. Te libertou. Aí na travessia ela entendeu o que prendeu ela. Óbvio que existem várias coisas, né? Sim. Mas sempre tem aquela mais forte, né? Que nos deixa lá. Tem. Então na travessia ela vai continuar essa travessia, né? Se conhecendo mais e atravessando para se encontrar. E a Raízes, né? É para ela entender de onde ela veio, o que ela carrega como essência. Que o que falaram para ela não define ela, né? Isso aí. Então, são 3 imersões para isso, para trazer essa mulher de volta, essa potência de volta. Mas tem outros projetos dentro do HIP, eu não sei se tu vai me perguntar. Vamos aos poucos. Não, né? é interessante isso, porque a gente, eu mesmo, por exemplo, vou te dizer, eu tinha muito receio de entrar, porque eu tinha dificuldade, né, da fala, de me conectar ali na internet, né. Depois eu tenho que fazer para mim, né, me libertar o que os outros vão pensar, não me interessa, entendeu? O que interessa é que eu quero passar essa mensagem. E eu tenho certeza que alguém lá do outro lado vai ouvir. Hoje, eu vejo muitas vezes assim, Karina, esse dia eu vi tu falando tal coisa de toxina. Achei tão interessante. Eu estava no meu trabalho e passou lá um vídeo, eu parei para escutar. Que bom, sabe? Eu vi tu falando sobre bioestimulador, que às vezes a gente acha que é uma coisa e tu explicando ali direitinho. É isso aí. Então, a gente não tem que se preocupar o que os outros acham. Sim. A gente tem que se preocupar o que a verdade que a gente quer passar ali, né? E vai ter gente que vai ouvir, vai dizer, olha, eu gostei do teu conteúdo, né? E eu ficava muito presa a isso, sabe? Eu disse, não vou postar não, que vamos dizer, ela falou tal coisa errada. Eu já fiz também, qual já técnica assim. errada, entendeu? Então, a gente se preocupa muito com os outros, E que eu digo, acho, às vezes né? os outros, a gente Ou alguma coisa que travou lá atrás, como Exatamente. tu disse, né? Então... Existe, por exemplo, a minha história de vida, eu fui adotada quando bebê. Uma família maravilhosa me criou. Que ótimo. E quando eu achava que eu estava super bem resolvida com isso, sabe? Eu contava para todo mundo que eu era adotada. Mas quando eu virei mãe, aí uma chave virou. Olha. Porque eu olhei para o meu filho e pensei, como alguém faz isso? Como essa pessoa conseguiu? Aí nasceu uma outra versão minha. Aí nasceu uma outra versão da Carol, mentora também, que a gente traz crenças lá desde a barriga da nossa mãe, né? Então, a constelação me ajudou também, que eu conheci uma amiga muito querida, Priscila. E o Reiki e a constelação me ajudaram. Porque lá, essas crenças, essa questão de medo de ser rejeitada, eu tinha. Exatamente. Porque, não vou falar. Dizer não, pra mim, era a coisa mais difícil que tinha. Não quero, não precisa, não vou, sabe? Eu pensava assim, meu Deus, a Cíntia não vai querer mais falar comigo, né? Então, eu precisei olhar pra tudo isso. Tu ficava preocupada com isso, De uma forma inconsciente, né? Sim. Mas a gente precisa olhar pra essas questões, né? Já fugi de tudo aí que vocês falam. Eu nunca fiz terapia. Nunca fiz. Tem gente que me conhece há muitos anos atrás e fala assim pra mim, como é que tu chegou onde tu chegou? Deve ter feito terapia, alguma coisa. Eu digo, foi a vida. Que como eu não tinha ninguém para me estender a mão, a vida me ensinou. Então, me ensinou a ter coragem, me ensinou a lutar pelas coisas que eu queria. Porque, infelizmente, eu não tive a oportunidade de alguém dizer assim, vamos lá, eu vou te ajudar, quem sabe faz uma terapia para tu, sabe, ir para frente. Não, mas a vida, sabe, que eu tinha tanta força de vontade e acreditava em Deus, sabe? E, então, acho que Deus também me fortaleceu bastante de eu seguir. Eu me lembro que eu fui trabalhar numa casa de família, eu tinha 12 anos de idade.
E eu trabalhava de empregada doméstica, que a patroa ia lá, passava o dedo para ver que estava limpo. E eu limpava a ajoelhada. Eu tenho que trabalhar comigo. Tu lembra que eu falei que eu limpei a minha sala ajoelhada? Lembro. Sim, isso é importante. Ontem ela me disse isso. Ontem à tarde tu me disse isso. Eu me ajoelhei e limpei tudo. Sim, deixar pra ela o que é dela, mulher, né? Entendeu? Porque eu acho que isso aí, como tu diz, eu preciso me libertar. Exato. Aí eu acho que a minha terapia fui eu mesmo lutando pelas coisas, sabe? Que eu poderia estar num buraco e eu digo assim, não vou entrar. Com 12 anos trabalhando em casa de família, fiquei anos trabalhando com essa família. E aí, com meus 15, 16 anos, a minha patroa pegou e disse assim pra mim, agora tá na hora de estudar. Eu tinha parado na 3ª série. Mulher. E aí eu disse assim pra ela, mas como é que eu vou estudar uma mulher, né? Eu já me achava adulta, sim, né? Que claro. já trabalhando, né? Aí ela ficou assim, não, vou te matricular, você é responsável, tu vai estudar de noite. Aí eu fazia aquele supletivo na época, que a gente pulava 3 anos, gurias. Sei. Tá, fui, né? Mas eu digo até hoje, gente, eu tinha muita força de vontade mesmo, sabe? Consegui fazer uma faculdade com bolsa 100%, consegui, né, emprego, trabalhei, cheguei onde eu cheguei, hoje tenho a minha casa, tenho a minha família, mas não é fácil, sabe? Mas a vida me ensinou. Às vezes as pessoas têm tudo na mão ali, sabe? E às vezes eu vejo as pessoas reclamando na vida. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem saúde, que é a coisa mais importante, né? Mentoria então, a de mulher vida que tu dá. a mulher, às vezes, né? Às vezes a gente precisa de terapia, sim, entendeu? E Com às vezes é a certeza. vida que nos ensina. E o meu caso foi a vida que me deu força de seguir e não desistir. Nós somos uns diamantes, né? A gente precisa ser lapidado. Mulher, né? Mas essa minha questão eu precisei olhar. Eu precisei procurar terapia em relação à minha criança. Sim. Olhar pra minha criança. Porque eu chorava muito quando eu criança. Porque eu pensava assim, por quê? Eu escutava aquela música da Chiquititas, não sei se vocês sabem. Não me digas mentirinhas, dói demais. Sabe qual é? Sei. E eu chorava muito ouvindo. Olha, tu vê. Isso que eu era nova, não entendia nada, né? Coisa E que aí, nos marca, né? Sim, e até ano passado eu ainda não conseguia escutar ela sem chorar e aquela dor. Então, só para concluir essa questão, as mulheres precisam olhar para as dores de verdade. Para o que está travando ela. E isso era uma coisa que, sem querer, me travava também. Então, eu precisei olhar, ressignificar, acolher os 4 ali, como eu digo, né? Papai, mamãe. E ser grata pela vida. Porque poderia ter sido outro desfecho, né, Karina? Exatamente. Então, sou muito grata em relação a isso. E sempre que eu puder, eu digo, eu vou levar sobre a história da adoção. Porque existem muitas pessoas que ou querem adotar, ou foram adotadas e têm traumas, dores com o pai ou com a mãe, né? E eu digo assim, olhem para isso. Não fujam dessa vida sem olhar. Olhem, Não porque adianta fingir não que adianta, aquilo não aconteceu, porque dói, né? porque dói. Então, quanto mais tu fugir, pior vai ser. Então, olha de verdade, te aprofunda nisso, sabe que às vezes tu não tem culpa do que aconteceu, né? E tu carrega uma dor, uma coisa que tu não sabe. Então, procura. Então, dentro disso tudo, do Conecta, das imersões, é sobre isso. Aparecem muitas histórias diferentes. E as mulheres dentro das imersões, elas se ajudam. Isso que eu gosto muito. É um lugar onde elas têm apoio, sabe? Por mais que uma tá caindo, mesmo assim abraça a outra que também tá. E assim a gente forma uma corrente. Então é muito mais do que uma imersão. Não é marketing, não é nada. Mas é sobre isso. É sobre acolhimento. E um lugar seguro, né? Porque não é pra todo mundo que a gente pode contar. Exatamente. As nossas emoções. E o Conecta tá dentro de um projeto maior, que é o HIP. O HIP está dentro do Conecta. O HIP está dentro do Conecta. O Conecta é o... Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou explicar? Dentro do Conecta, a gente tem essas ramificações de serviços que eu ofereço, né? E o HIP, ele... Lá em 2020, mais ou menos, eu fiz meu primeiro ensaio fotográfico. Nervosíssima, não sabia como me posicionava. Se eu sentava na maca, se eu ficava deitadinha, encostada na maca, sentada na poltrona. Então, foi muito, assim, tenso. E aí eu fui fazendo outros, né? Que é minha prima, Rainara Gomes, que ela faz comigo o projeto do HIP, né? Ela que me fotografava desde o início. Ela trabalha, né, com foto, né? Trabalha, maravilhosa. E aí, então, eu fui vendo isso, o quanto eu fui melhorando, assim, a cada ensaio. Mas o quanto ainda via muita mulher engessada. Né? Uma por não ter, às vezes, direção de quem está fotografando, outra por não entender o que quer transmitir com essas fotos. Afinal, o que tu quer transmitir com isso, né? Tanto para ti, quanto para quem é empreendedora, para o cliente.
que tu quer que ele sinta, né? É autoridade, é criatividade. Então, eu comecei a olhar para isso. E aí, veio o projeto. Eu faço a mentoria contigo, né? Se tu for comprar, tá? A gente vai sentar e eu vou ouvir toda essa história que tu me falou, tá? Desde os 12 anos, toda essa força, essa garra que tu tem, sabe? Essa força de vontade de viver, de fazer diferente. A gente precisa extrair isso para tuas fotos, né? E junto, claro, com o teu trabalho, o que tu quer transmitir, autoridade, o que que é. Então, a gente mergulha nisso na mentoria, né? Que pode ser 1 ou 2 mentorias, online ou presencial. E depois a gente vai pro estúdio. Aí depois a gente vê as roupas, que também hoje a gente tem uma parceria, que é a Bini Store, é uma loja daqui. Eu vi, E ela fornece todo o look, então a mulher não precisa, porque eu via que era uma coisa também, ai, que roupa eu vou vestir? a gente tem isso. O que eu vou fazer? Então a gente vai na loja, a gente escolhe a roupa, e depois, se tu quiser, tu compra, então tu devolve de uma forma gratuita pra loja, né? A roupa. Então tu tem as tuas fotos, tu tem a mentoria, também tu faz um mergulho na tua história pra lembrar, né? Que o que tu tá fazendo, né, nesse trabalho, qual é a tua essência, qual é a tua missão. Aí já tá terapiando um pouquinho, né? Só aí, no ensaio fotográfico. Eu levo a minha essência, né? Eu já chamei até a prima, eles falaram assim, eu quero marcar. Eu até te comentei, né? Eu quero marcar as fotos. Aí eu digo, não, vou deixar o tempo ficar bom. Porque eu acho tempo bonito, é diferente, né? Mas eu vou chamar ela, então, pra gente conversar. Vamos fazer o hippie, mulher, para. Vamos sim. Que é dentro do estúdio. Vamos sim, achei interessante. E depois de todo esse processo, dentro do projeto, dentro do Conecta, tu criou uma comunidade de mulheres, Carol. Como é que isso funciona? Sim, hoje eu tenho o Clube da Mulher Potência. É um clube de assinatura, que nem Netflix. E aí elas têm aulas ali toda semana, tem aulas. São 4 aulas no mês. Cada mês tem um tema. E a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp e no Telegram, onde a gente conversa, troca ideia. Então, assim, é um grupo, como a gente estava falando, com um lugar seguro e sem julgamento. Porque a gente conta de tudo ali. A gente fala das nossas vulnerabilidades. Então, é uma forma eu trago dentro das aulas na Hotmart a minha experiência de vida. Um pouquinho do que eu tô contando para vocês aqui, de como eu saí dessas dores, como eu trabalho a minha autoestima, a minha mentalidade, né? O que eu precisei olhar, o que a Carol do passado precisou olhar e mudar. Então, eu trago tudo isso para ela. Sempre focado no que eu vivi, no que eu passei. E aí, então, dentro desse clube, a mulher entra e tem essas aulas já gravadas ali e tem encontro mensal online, ao vivo. E também a cada 2 meses presencial para quem é da cidade, né? Quem consegue, a gente faz essa... E tá crescendo, tá? É algo que eu tô trabalhando, assim, para ter camisetas, bonés. É algo que é um lugar onde elas se sintam pertencentes, sabe? E ao mesmo tempo é um acelerador, né? Porque tem muita mulher ali que tem muita capacidade, muito dom, mas ainda não virou aquela chavezinha para começar a empreender, sabe? Ainda tá querendo sair do CLT porque tá ruim, nananã. E é um lugar onde ela escuta outras mulheres, a gente se inspira, se conecta ali e se apoia, né? Então, Encoraja também. Exatamente. Né? Às vezes é isso, né? O que acontece nas imersões, que precisa de continuidade no clube, entendeu? Tá. Porque depois da imersão, a mulher vai para casa, continua aquela mesma rotina. Tem umas que avançam mais, outras menos, né? Então, o clube é uma forma de estar sempre contínuo ali, R$39,90 por mês, e a mulher vai consumindo as aulas, tendo grupo ali de apoio, sabe? Sim, interessante. Muito. E aí, desse clube, chega no final do ano, tem comemoração. Conta esse babado aí que a gente já tá louca pra ir nesse evento. Então, quando eu era CLT, em algumas firmas a gente tem a festa de final de ano, né? Tá, sim. A festa da firma, churrasco da firma, né? E pra quem empreende, cadê? Cadê a nossa festa? Não tem. Perfeito. Não tem. Nunca pensei nisso. Não tem nossa festa. Então eu pensei assim, meu Deus, vou... E aí eu sou assim, como eu falei pra vocês, né? A ideia vem dos céus, como eu digo, eu preciso obedecer. Preciso ser obediente. E aí eu digo assim, eu vou fazer uma festa pra mulheres. Bem louca, sozinha, assim. E achei uma parceira, achei o lugar, ela me forneceu as coisas, eu fiz os convites e aconteceu. Então, a primeira edição ano passado, para 40 mulheres foi. E agora eu já estou começando a compartilhar para esse ano, para dia 27 de dezembro também. Então, é uma noite, gurias, para quê? Pra gente celebrar.
a vida. Os processos, as dores, as conquistas. Tudo que a gente passou nesse ano de 2025, que foi o ano, né? Então, para cada uma, mexeu em um aspecto da vida. E ali é o momento onde tu vai, sabe? Agradecer, celebrar, se conectar com outras mulheres. Eu sempre levo também dinâmica, porque se eu não levar, não sou eu. Então, assim, essas reflexões, fecha o olho, pensa, lembra tudo que tu passou para chegar até aqui, sabe? Então, é uma noite muito especial. Esse ano é todas de branco, né? Eu resolvi... Show de bola. Eu resolvi ser taxativa na roupa, porque eu acho que vai ficar lindo demais. Real. Eu acho que vai trazer essa leveza. E fé e recomeço. É esse o tema, sabe? A gente continuar. Espiritualidade é o tema principal do clube. Então, sem ele, a gente, se a gente não tá com a nossa espiritualidade, independente de religião, mas se a gente não tá conectada, a gente se perde. Muito fácil. É verdade. Né? Então, eu sempre levo também um pouquinho de espiritualidade, um pouquinho de conexão e dança, né? Celebrar, champanhe, a gente brindar, e é isso, sabe? É uma noite muito especial. E agora a gente vai para a segunda edição. Tu falando agora, tem algo que vem sempre ao longo desse ano, eu venho trazendo muito à minha mente, assim, que é agradecer. Muitas vezes a gente esquece de agradecer, obviamente, pela vida, por tudo que a gente tem, pelas nossas bênçãos, mas agradecer a nós mesmas, porque quanta coragem a gente tem cada dia que a gente levanta, né, gurias? É verdade. A gente esquece de se agradecer, né? Exatamente. Agradecer a nós mesmas. É muita potência, é muita coragem. Às vezes a gente enfrenta coisas que, assim, ó, a gente nem imagina, né? Então, eu acho que tem me vindo muito isso, assim, agradecer a nós, e a agradecer, nós mesmas. Porque independente do que tu passa, tu continua. É verdade. E os seus seguidores não ficam sabendo. Às vezes alguns amigos que não são tão próximos também não ficam sabendo. E tu tá lá. Isso o algoritmo não mostra. Isso o algoritmo não mostra. Mas a gente continua. E a gente precisa celebrar, sabe? E também coisas que a gente queria muito, às vezes a gente consegue, alcança e não percebe. E aí a vida vai passando. Então é um momento de tu parar e olhar, nossa, eu consegui aquilo que eu queria tanto, sabe? É bem isso. A mulher tem uma potência, né? E essa potência, que é, como diz, a gente passa coisas às vezes que muita gente nem sabe, nem imagina, né? Então a gente tá ali firme, forte, né? Às vezes por dentro tá, né? Toda quebrada. Toda, mas tá ali. Não, tô firme, né? Entendeu? Mas vamos lá, a vida continua, né? É isso. Mas uma apoiando a outra também é preciso, né, gurias? Às vezes a gente precisa de apoio, né? Às vezes em quando a gente tá meio, né? E vai lá, eu me lembro quando eu passei por uma situação assim, tinha lá, me abraçava, lembra, Cíntia? Sim. Vai passar e passou. E passa, mas, gurias, né? todos esses projetos que vocês viram aí só foram possíveis porque eu fui no Sebrae, lá no dia 8. E recebeu esse apoio. Recebi esse apoio. E de lá eu fui em vários outros, né? Que eu nem sabia que tinha tanto evento na cidade feminino. Tu vê? Tem muito. Não sei se vocês frequentam, mas tem muitos. Pelo menos ninguém me convida. Não, eu me metia, né? Eu ia assim, ó. Eu com meu bebezinho, eu dizia, eu vou porque eu preciso me reposicionar no mercado de trabalho. Então, tem muito evento. E isso tudo que eu fiz hoje só foi possível porque eu vi outras que também conseguiram. Sim. Escutei histórias que me inspiraram. E eu pensei, se a Karina conseguiu, então eu também consigo. Exatamente. Sabe? Porque eu não levo isso sobre competição. Não gosto mesmo disso. Eu acho que o sol nasceu para todas. E que tem uma fila para ti, uma fila para ti, uma para mim, porque se conectam com cada uma de nós, né? Então, é sobre isso, sabe? Esses lugares de mulheres são muito fortes. É verdade. A energia fica muito forte. Quantas mulheres abriram caminho pra gente estar aqui, né? Nossa, então, quantas levantaram a bandeira lá atrás, né? Gratidão, né? Porque elas trilharam caminhos muito mais difíceis do que os nossos, mais. né? Com certeza. E a gente ficar olhando para esses caminhos que já estão abertos e não caminhar. Meu Deus. Regredir, não podemos. Por favor. Não podemos. Tu tem uma frase que eu li em algum lugar, não sei aonde, que a pausa também é movimento. O que significa exatamente isso na correria do dia a dia? Para algumas mulheres é muito difícil parar, tá? Porque ela entende que ela está ou regredindo ou ela não está sendo produtiva, tá? Então, eu atendo muitas que têm agenda lotadíssima, que nem precisava, mas ela precisa se sentir que está produzindo o tempo todo. Então, a pausa também é um movimento, é porque quando tu para,
tu também ainda tá no processo de movimento na tua vida, né? De avanço. Então, tu precisa dessa pausa. A gente precisa dormir, não é? A gente não precisa dormir. Então, a gente precisa de pausas também das nossas rotinas, do nosso trabalho. Então, a pausa, tu pausa, e eu costumo dizer que é uma pausa intencional. E com intenção de pausar. Né? Silenciar. Exato. Porque, né, às vezes acontecem pausas forçadas, né? Uma doença, uma questão de saúde. Então, que tu tenha pausas intencionais, porque tu sabe que vai aumentar a tua criatividade, vai aumentar a tua energia, tu vai te sentir mais com a vibração maior para fazer as tuas coisas, né? Então, tu precisa pausar. Então, a pausa, ela continua sendo um movimento, mesmo sendo pausa, sabe? Não sei se vocês conseguiram entender. É um movimento interno. Exato. Eu entendi perfeitamente. Porque eu tô nessa fase que eu digo, eu vou dar pausa, assim. Não vou trabalhar o dia todo, já tenho 2 empregos praticamente, né? Sim. Às vezes a cliente diz assim, eu consigo só de manhã. Eu não consigo, entendeu? É a tua prioridade. Porque assim, às vezes tu fecha um pacote, aí tu tem que estar comprometido com aquela pessoa toda semana. É uma coisa tu ir lá fazer um serviço rápido, tá tudo bem. Mas é uma coisa tu fechar pacote e te comprometer, tu vai estar lá de manhã. Eu disse, não quero isso para mim, não muda, entendeu? É só dar estresse, cansaço. Aí a pessoa olha para ti e diz assim, tu tá com uma cara de cansada, né? Pior que tô, né? Isso é a gente se respeitar, né? A gente se respeitar o nosso limite, entendeu? A gente não pode querer abraçar o mundo. Não, a gente tem que ter o nosso limite, entregar, né, com qualidade que a gente vai fazer. Não adianta tu trabalhar cansada, que a pessoa olha para ti, tu não passa aquela confiança que tu acaba não querendo nem te arrumar direito, né? Sim. Tu bota qualquer roupa e vai. Sim. E já a gente não descansada, a gente tem outra energia. Exatamente. Tu tem mais outra disposição de arrumar, né? Tu te arruma bem, tu vai trabalhar bem, tu passa essa energia para a pessoa. E quando tu tá cansado, eu sei porque eu já passei por isso já, né? Já tracei esse caminho de não, tá errado, não posso. Aí voltei a me pausar, digo, é esse horário. Olha, hoje eu atendo da 1h30 às 6. Hoje eu atendo da 1h30 às 4h30. Não, que eu tenho plantão de noite. Eu tenho que chegar em casa, tomar um banhozinho, botar uma roupinha mais leve para ir pro meu plantão. Não. Então, a gente tem que saber dizer não também. E elas não vão te abandonar. Claro Fica que não. tranquila, não vão. Então tá, vê outro dia aí pra mim. Que a gente fica aqui, vou perder a cliente. Não vai perder. Porque ela também te entende que ela também é mulher. Com certeza. Entendeu? Tu entra na mente dela, olha, exatamente, hoje eu não vou te atender depois das 5, porque hoje eu trabalho em outro emprego. Não, tudo bem, tudo certo. É isso aí, eu acho que essa questão da pausa é bem importante mesmo. Com certeza. Porque a correria, né, gurias, esse viver no vezes 2, como a gente, né? Sim. Eu acho que tem muito a ver com o que tu estava falando do olhar para suas dores, né? Muitas vezes a gente é tão ocupada, a gente é tão acelerada e coloca tantas coisas no dia, não se permite pausar, mas tem um motivo, né? Exato. O que a gente vai ouvir quando tu efetivamente fuga, né? pausar, Querendo né? ou não, é uma fuga. Então, eu acho que é muito sobre isso, né? Então, essa tua proposta da pausa ser um movimento interno, eu acho que é essencial. E é ali que tu vai te escutar, entendeu? Tu não vai te escutar na correria, na loucura, como eu digo, né? A gente nem pensa direito, né? Exatamente. Um monte de tarefa que tem pra fazer. E mesmo quando a gente tá pausado, a gente tá pensando. A gente tá pensando. Né? A gente tá planejando, então a gente não tá pausada 100%. O pensamento ele não para de acontecer, né? Mas tu Exatamente. desacelera um pouco, né? Desacelera um pouco, né? Porque tu tá sempre entrando e saindo de pensamentos, né? O dia inteiro. E é importante E fora a gente as informações, desacelerar, né? Às vezes eu vejo colegas, né? Trabalhando em várias coisas. Lógico, eu não me permito de chegar, às vezes, assim, porque eu não desacelero um pouquinho, entendeu? Mas eu vejo que a pessoa está cansada, eu vejo que a pessoa está mais baixa, a energia, entendeu? Tu sente, entendeu? Não é uma pessoa que está com uma energia ruim, não é. Mas tu vê que ela está com uma frequência mais, né, baixa. Sim. Mas a pessoa, tu conversa às vezes assim, que não fica só num, trabalhar em 2 empregos, às vezes trabalhar em 2 empregos é puxado. Eu é diferente, eu trabalho num consultório, o dia que eu não estou bem, que eu estou doente, eu só mando mensagem para meus clientes e falo, olha, hoje eu não estou bem, eu vou ficar em casa e a gente reagenda, ok? Sim, até porque tu não vai conseguir transmitir o que ela precisa, né? Exatamente. Mas outro emprego, não, carteira assinada não tem como, tu tem que ir, né? Tu tem que ir. E às vezes tu vai e tu não vai entregue, entendeu? Porque tu tá cansado. Exato. E a gente precisa desse momento realmente dar uma pausada, né?
Meninas, vamos para o nosso quadro final, então. Fala, mulher, que o microfone é teu. A gente vai te fazer algumas perguntas. Pode responder ou com uma frase ou com uma palavra que te venha na cabeça. Tá bem. Tá bem? Uma palavra que define o teu momento atual. Difícil. Deixa eu pensar. Uma palavra que defina o meu momento atual. Acho que inteireza. É lindo. Hoje eu me sinto muito mais eu. Sem medo de ser eu, sabe? Hoje eu me sinto mais inteira. Essa sou eu e é assim que tem que ser, sabe? Que lindo. Lindo, gostei. E o que o silêncio te ensinou, Carol? Coisa boa, eu amo silêncio. Eu acho que precisamos de mais silêncios. O que ele tenha me ensinado é um momento onde eu, tá? Falar por mim. Onde eu escuto Deus. A gente ora, a gente pede, cada uma do seu jeito, faz prece, faz oração. Mas e escutar, né? Realmente parar para escutar o que ele tem para te dizer, né? Porque ele tá ali querendo, já te falou várias vezes e tu não conseguiu parar para escutar. Então, eu acho que para mim é no silêncio que eu consigo, ou olhando para o céu, ou fazendo uma meditação, ou estando em algum momento onde eu consiga me silenciar, sabe? Então, ele me ensina a me conectar mais com Deus. Eu acho que é isso. Interessante. O medo que te transformou em força. Medo de ser rejeitada. A gente falou isso há pouco. Precisei olhar para meu pai biológico, para minha mãe biológica, entregar para eles o que é deles e seguir com gratidão e sabendo que eu sou inteira dessa forma. Por isso que eu acho que é a palavra inteireza, sabe? Eu acho que isso é minha história, é da onde eu vim. Eu honro isso, agradeço a eles pelo que eles fizeram, muito novos, né? Pelos meus pais de criação terem me dado uma base maravilhosa de educação e tudo que eu precisava. E até me perdi o que tu me perguntou. Um medo que te transformou em força. E é isso, porque graças a eu ter olhado para esse medo de ser rejeitada, de querer de ficar me perguntando por quê comigo, o que aconteceu, né? Que eu me conheci. E que através disso se transformou, sabe? Eu costumo dizer que floresceu a Carol ali, por inteiro. Porque hoje eu olho sem dor, sem tristeza, com carinho, amor. Com amor, exatamente. Com amor e gratidão. E agora é trilhar minha vida, sabe? Trilhar o meu destino, né? Com o que é teu. O que é meu. Que legal. O que o toque representa na tua vida? Na minha vida, o toque representa... Eu já sei o que ele representa na tua vida. Toda essa tua entrega, mulher. Sabe que eu quase desisti da massagem? Quando eu estava grávida, na minha gestação, aquela confusão de pensamentos, né? E aí, meu marido me fez uma massagem nas costas, do jeito dele. Sim. E eu chorei muito porque eu senti Deus falando comigo, que eu não podia parar, né? Até me emociono. E que eu não podia parar de fazer o que eu fazia. Sim. Porque essa é uma das minhas missões aqui na Terra, né? Então, o toque representa para mim esse momento onde Deus mesmo. Eu gosto de falar sobre Ele, porque é Ele que faz todas as coisas, nos permite, certeza. Né? O toque é a viver. Tua essência, então, o toque é a minha essência. E através das minhas mãos, a gente cura de verdade, né? Vocês sabem, vocês trabalham com isso. Sim. Então, é cura, é conexão, é Deus, sabe? Eu acho que é isso, assim. Mas é isso mesmo, Carol. Uma crença que tu ressignificou sobre ser mulher. Sobre ser mulher? Ai, não sei. Acho que é tudo, né? Tudo eu acho que vai envolver essa questão de novo, sabe? De eu ter me olhado, assim. E ressignificar coisas que não são nossas, eu acho, né? Padrões que eu quis cortar na minha vida, né? Porque eu pensei muito nisso também, que eu não queria... a minha mãe biológica deu ela me deu, e é uma sequência, se eu for olhar para trás, muitos. Então, eu acho que... Não sei responder a crença em si, mas eu acho que o que eu... Usando esse microfone, assim, eu quero falar sobre olhar para isso, olhar para o que te incomoda, olhar para a dor, né? E ressignificar, seja qual for a crença. Mas ressignificar isso na tua vida, sabe? Legal.
que tu gostaria que cada mulher que está nos ouvindo lembrasse sobre si mesma? E tá tudo bem a gente se perder. Muito bem. Mas que a gente pode voltar numa nova versão e que ela precisa se permitir olhar para isso tudo que a gente falou aqui, para as questões dela, o quanto antes, e que tá tudo bem, né? Ela se perder para se reencontrar novamente numa versão ainda muito mais forte, mais conectada, mais inteira, sabe? Olhando para tudo que ela tem atrás, toda a bagagem que ela carrega, de uma forma verdadeira, né? Para ela viver a vida dela. O que nos trouxe até aqui Exatamente. faz o que a gente é. E é o que muitas tentam esconder, o que muito tempo eu escondi também, né? De mim mesma, não do outro. Mas hoje não, hoje eu tô mais inteira. Coisa boa, né? É o que eu digo para outras mulheres, assim, fazerem. Karina, eu nem sei dizer. Eu queria ficar mais 1 hora aqui. Eu também, adorei. Acho que a nossa intuição funcionou muito bem, né? Era pra ser a Carol. Era pra ser a Carol. Carol, quero te agradecer. Queremos te agradecer, né? Que bom foi te conversar contigo. Foi tão leve. E eu me conectei muito em muitas coisas em ti. Tá? Muitas coisas que faz lembrar também meu passado, faz lembrar também a força que a gente, mulher, tem. Eu não falo só de mim, eu falo de várias mulheres, que eu sei que tem muitas mulheres aí que elas olham a gente como referência também. Muitas também se identificam com a gente também. Muita gente pode ter certeza, contigo, comigo, com a Cíntia. Porque todas as mulheres, eu acho que são mulheres... Para mim, toda mulher são mulheres fortes, sabe? Às vezes chega a mulher lá, para mim, diga assim, não, eu tô sem... Tem sim, porque tu é mulher, entendeu? Tu é mulher, tu é mãe, entendeu? Tu é filha. Então, eu acho que a mulher tem uma coisa que tu sabe. É a potência. É a potência, né? E tu é incrível, Carol. Foi muito bom estar contigo. Essa energia gostosa. Exatamente o que eu vi no Instagram, tu é, né? Isso aí, às vezes, as pessoas passam uma coisa pra gente, quando a gente chega, não é. E tu é exatamente o que eu vi ali, entendeu? Que a Cíntia viu também, né? E é incrível. Continua com esse trabalho lindo, que é maravilhoso. Eu acho que falar de mulher, tocar em mulher, eu acho que não é qualquer pessoa. Tá? E tá de parabéns. Muito obrigada. Sinto muito honrada. Imagina. Obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada. Foi uma honra te receber aqui. E sigam com esse projeto maravilhoso pra gente escutar mais histórias, se conectar com mulheres incríveis, né? Minha gratidão pra vocês também. Obrigada.